Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Este é o nosso encontro com a Palavra. Sejam todos bem-vindos para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E agora nós iremos iniciar um novo tema. Na semana anterior nós encerramos o tema a respeito do Sermão do Monte. E agora nós iremos falar a respeito dos fundamentos da fé cristã. E hoje nós iremos aprender dela, a nossa companheira. Nós iremos falar da Bíblia. E o título da nossa aula hoje é A Bíblia, Coragem para Crer. E eu gostaria que neste momento os irmãos abrissem suas Bíblias comigo lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, a qual nós conhecemos, muito tempo antes de chegar em nossas mãos, de termos o livre acesso que nós temos a ela hoje, em nossos dias, que podemos ter a Bíblia fisicamente, como também podemos ter virtualmente através do nosso smartphone, através do computador. Muito tempo antes de tudo isso acontecer, a Bíblia, ela precisou passar por um processo de verificação. 400 anos após o início da igreja, o concílio se reuniu para formar o cânon da Bíblia. E o que é cânon? A palavra cânon, ela vem do grego canon, que significa medida. Esse cânon a qual nós estamos falando é o que fechou a Bíblia em todos os livros ao qual nós conhecemos. Por isso, há Bíblias diferentes que circulam por aí. Eu não estou dizendo somente a respeito das traduções, mas estou falando a respeito das versões. Existe uma Bíblia que é usada pelos Testemunhos de Jeová, existe uma Bíblia que é usada pelos Mormons, existe uma Bíblia que é usada pela Igreja Católica Romana e existe a Bíblia a qual nós usamos, protestantes, evangélicos, ao qual nós já conhecemos. Essa Bíblia, ela possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A divisão a qual nós encontramos a respeito da Bíblia, ela se resume assim. O Velho Testamento é dividido por 39 livros e ele é composto pelo Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também há os livros históricos, que é Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Há também os livros do Antigo Testamento que são considerados poéticos ou de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E há também aqueles que são considerados como os profetas maiores. Profetas maiores, nesse sentido, não significa que esses profetas tiveram maior sucesso, maior status do que os outros,
apenas que seus livros possuem mais capítulos. Por isso são considerados como profetas maiores. Esses profetas são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Há também os profetas menores. Esses menores também não têm relação com sucesso, com status, apenas que seus livros possuem um número menor de capítulos. Esses profetas são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses 39 livros compõem o Antigo Testamento, ao qual nós estamos acostumados. Em outras versões bíblicas possuem outros livros, como o Apocalipse de Moisés, como a Revelação de Daniel, como a Ascensão de Isaías. Esses livros não foram considerados no cânon bíblico. E mais adiante nós iremos aprofundar um pouco nesse assunto. E agora, os 27 livros que compõem o Novo Testamento. São eles os Evangelhos, representados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem também as cartas paulinas, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E há também as cartas gerais, são elas Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Judas. Há também livros históricos, no caso, somente um, que é Atos dos Apóstolos. E há também o profético, também somente um, que no caso é Apocalipse. Então esse é o Novo Testamento ao qual nós conhecemos. Por que é importante nós entendermos isso e entendermos o cânon bíblico? Através desse cânon, vários estudiosos da época se reuniram e decidiram que era necessário colocar uma medida, colocar uma verificação nos livros que eram considerados como livros sagrados na época. O porquê? Porque houve muita história inventada. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos os relatos do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas naquela época circulava-se o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de José, o Evangelho de Maria. Então havia muitos evangelhos e alguns possuíam histórias que, de certa forma, elas saíam fora do contexto que é proposto pela revelação bíblica ao qual nós conhecemos. Por exemplo, havia-se muitas histórias a respeito da infância de Jesus. Nós não temos nenhum relato da infância de Jesus, a não ser o que Lucas, ele relata que aos 12 anos Jesus foi ao templo e ali ele ficou ensinando os anciãos ali, ensinando os mestres, e Maria ficou desesperada, temos aquela passagem lá que Maria vai à Páscoa e acaba perdendo Jesus e depois encontra Jesus. Temos somente esta referência, da infância de Jesus. Temos ali o seu nascimento e tal, mas da infância dita mesmo de Jesus, somente essa referência. E nesta época havia muitos livros que contavam muitas histórias a respeito da infância de Jesus. Por exemplo, havia uma história de que Jesus, ele desde criança já usava o seu poder sobrenatural. Por exemplo, tem uma história que Jesus ele mata um coleguinha, mata um amigo
porque esse amigo o fere, o machuca e ele o mata. Né? A história também de um professor, né, que repreendeu Jesus na escola e Jesus o matou. Há também relatos de que aonde Jesus pisava, flores nasciam, né, do chão por onde Jesus passava. Né? Há relatos também que Jesus ele ressuscitava os pássaros mortos, né? Quando ele encontrava um pássaro morto na rua, ele ressuscitava os pássaros. Então são apenas fábulas, né? Apenas histórias que não têm fundamento nenhum, que não têm edificação nenhuma. Né? Então não podem, né, fazer parte da revelação sagrada das Escrituras. Então a Bíblia ela passa por esse processo, né, por esse cano, e então ela é fechada. E os livros que são tirados dela são considerados apócrifos, que é alguns livros do Antigo Testamento, como por exemplo o livro de Macabeus, né, o livro de Judite, Sabedoria de Daniel. Né? Esses livros eles não foram considerados no cânon porque eles não representam a história de Deus, mas contam a história do povo judeu. Eles representam o povo judeu, por isso que eles não foram considerados. Assim como no Novo Testamento, né? A terceira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Há outros livros no Novo Testamento que também não condizem, né, com a sagrada revelação de Deus, então eles foram tirados. Então a partir desta investigação fechou-se, né, ali o cânon bíblico com 66 livros. Por isso a Bíblia dos protestantes ela é diferente das demais Bíblias, né? A Bíblia evangélica ela é diferente das demais Bíblias. Muito porque também, né, essas outras Bíblias elas usam dessa passagem para justificar, para dar autoridade às suas crenças e doutrinas. Né? Então ali há muita coisa que é referente à crença. Por exemplo, em Bíblias, né, católica romana, você vai encontrar passagens a respeito do purgatório, né, do acender velas aos mortos, da oração aos mortos, né, muita tradição ali. Então esses livros foram incluídos na Bíblia. Mas para nós, a Bíblia ela é a revelação de Deus. E nesses 66 livros está a verdade de Deus. Prova disso é que 400 anos depois desse cânon, né, em 400 anos depois da igreja, esse cânon foi fechado e ele até hoje é preservado. E nunca um livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Por isso, o tema da nossa aula hoje é Bíblia, coragem para crer. Porque a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós. Mas a Bíblia também não esconde o pecado. Ela não esconde a maldade. Ela não esconde, né, o coração pecaminoso do homem. Você vê homens de Deus como Abraão, Noé, Moisés, Davi, Samuel, Salomão, homens que tiveram grandes momentos com Deus, que foram homens que experimentaram profundamente, né, a intimidade com Deus, mas que também pecaram, também caíram, porque a Bíblia não conta a história do homem. A Bíblia é a revelação de Deus e como Deus age no coração do ser humano. Então a Bíblia ela é importante para nós. A Bíblia ela é o farol de Deus na escuridão da história. A Bíblia é o coração de Deus aberto, é o braço de Deus estendido, é a declaração de Deus à humanidade. Por isso nós precisamos, né, crer na palavra de Deus e praticá-la, né, em nossas vidas. Como nós vimos aí, né, quando Paulo disse para Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada, né, para ensinar, para corrigir, né, para exortar o homem de Deus, o cristão, para que ele seja fiel. E nós precisamos acreditar nisso. No mundo tão confuso, no mundo tão relativista que nós vivemos, né, onde nós não sabemos o que é verdade, né, para nós termos uma ideia, uma noção de como o inimigo das nossas almas ele é astuto. Muitas igrejas
acreditam que e pregam que a Bíblia contém a verdade. Mas a Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. Ela é absoluta. Ela é a verdade. Não que ela contém. Porque se eu disser que a Bíblia contém a verdade, é como se eu dissesse que alguém, modificou aquilo para que fosse verdade. Não, a Bíblia é a verdade. Pura e verdadeira. É a revelação de Deus para o coração do homem. A Bíblia, ela tem tanto poder que Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos, a partir do versículo de número 9, ele vai dizer que se alguém não pregar, se as pessoas não pregarem a palavra, como irão crer? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é poderosa, ela penetra no íntimo do coração do homem. Podemos pensar que a Bíblia não tem a resposta para todas as nossas perguntas, para as nossas inquietações, mas a Bíblia tem o poder sobrenatural de mudar o nosso pensamento e de abrir os nossos olhos. Quando nós lemos a Bíblia, o próprio autor está ali conosco, acompanhando a leitura com o nosso Deus. Então devemos dar importância à Bíblia, valorizar a palavra de Deus e crer verdadeiramente nela. Ainda que muitos pensem que a Bíblia ela não é 100% fiel, não, a Bíblia é 100% fiel. Prova disso? Imagine você agora neste momento com um copo d'água em suas mãos. E você olha aquela água cristalina, você olha aquela água transparente, você tem a impressão e a certeza de que aquela água é pura. Até que alguém chega em você e diz, esta água é 99% pura, 1% dela está contaminado. Você beberia esta água com 1% de contaminação? Certamente você não beberia. A palavra de Deus ela é 100% pura. Ela não tem uma contaminação. E a prova disso é que Deus, trabalhando na história, Deus se movendo através da história, preservou a Sagrada Escritura como nós temos hoje, em nossas mãos, para que nós venhamos a valorizá-la. Por isso, a Bíblia é o mais importante presente de Deus para nós, para a humanidade, porque ela nos revela a salvação de Deus. Através dela, o nosso Senhor nos ensina, nos corrige, nos instrui e também nos admoesta. Através dela, da Bíblia, chegamos ao conhecimento de Cristo, da fé, à maturidade espiritual. É fundamental, portanto, que venhamos a progredir na nossa caminhada na fé e que a Bíblia seja sempre o nosso guia e que ilumine os nossos passos. Dessa forma, poderemos caminhar em rumo seguro e direto para o alvo da salvação lá na glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê ousadia e coragem para crer, para enfrentarmos todas as heresias, todas as investidas do inimigo de nossas almas para destruir a nossa fé, para manchar a obra de Deus, para tirar a credibilidade da Bíblia. Que possamos nos manter firmes, como como Calvino certa vez disse: não importa em qual igreja você estiver, se nesta igreja estiver pregando a palavra de Deus pura e genuína, esta é a igreja de Cristo. Que venhamos perseverar na palavra de Deus e venhamos ser fortes e corajosos para enfrentarmos este mundo com a graça do nosso Senhor. Que Deus vos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.